Paulo diz assim, a partir do versículo 12 de Filipenses 3: não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Deus, mais uma vez te peço, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Levante sua mão direita, diga: Pai, fala comigo. Pai, eu preciso ouvir a tua voz. Tome seu assento, em nome do Senhor Jesus. Deus tem falado em nossas vidas já durante todo esse dia. Deus tem feito grandes coisas, e Ele é maravilhoso e tremendo. Irmãos, ao ler essa epístola de Paulo, esta carta, nós podemos ver que esse momento que Paulo faz essa declaração, Paulo estava preso, algemado, com sua liberdade condicionada, mas existia coisas que Paulo trazia à memória, que lhe trazia alegria, recordações que Paulo fazia questão de levar com ele, porque há pessoas que no momento de dificuldades, no momento da angústia, da dor, eles pensam tantas besteiras, e termina que aquela situação seja agravada. Paulo está preso, em Roma, sozinho, algemado, sem liberdade para pregar o Evangelho. E Paulo, ele então tem as recordações, as lembranças sobre a igreja de Filipe. E Paulo, ele expressa aqui grande gratidão pelaquela igreja, porque não é porque Paulo chegou lá em Filipos e achou, e foi tudo mil maravilha, pelo contrário, a primeira vez que Paulo andou em Filipe, ele foi preso. Paulo foi preso, ele foi açoitado com varas, ilegalmente, ele foi jogado numa masmorra, amarrado num tronco, porém ele tinha a igreja como uma alegria, como a coroa do seu ministério. Paulo se alegrava com os filipenses. Por quê? Porque foi uma igreja que não lhe abandonou, foi uma igreja que cuidou bem dele, que não lhe julgou, que não lhe apontava. Era uma igreja que passou a lhe amar independente dos acontecimentos, porque mesmo Paulo preso, irmãos, a igreja mantinha o sustento de Paulo. Hoje, às vezes, por causa de um erro de um líder, tem igreja que o abandona, tem igreja que esquece de tudo aquilo que Deus usou na vida dele, através da vida dele. Filipenses foi diferente. Ela decidiu amar a Paulo independente das circunstâncias. E este amor daquela igreja para com Paulo, este cuidado daquela igreja para com o apóstolo Paulo,
foi o que alimentava ele a não entrar em depressão no momento de estar sozinho, preso, amarrado, acorrentado num tronco, mas o que lhe trazia esperança era saber que tinha pessoas que não lhe abandonaram. Semelhante aos 4 amigos que o diácono Júnior pregou aqui, que não abandonaram aquele paralítico e que os conduziram até Jesus. Esta memória, esta lembrança, era o que mantinha Paulo firme na fé. A igreja de Coríntios, de Éfeso, as outras igrejas, nenhuma faziam isso. Fizeram isto com Paulo naquele momento. Só os filipenses. E Paulo, nesta condição de dificuldades, numa cadeia, ele se alegrava, porque a igreja não lhe abandonou. A igreja manteve-se firme com o seu sustento, mandou oferta especial por Epafrodito a Paulo. Quando Paulo estava pregando em Tessalônica, sabe quem mandava sustento para Paulo lá em Tessalônica? Mandou 2 vezes a igreja de Filipos. E aquilo mantinha a chama do evangelho sobre a vida de Paulo. Tem pessoas que me amam, tem pessoas que cuidam de mim, tem pessoas que se preocupam comigo. E como é bom, irmãos, a gente ter esta certeza de pessoas que não vão nos abandonar na hora da dificuldade, na hora em que muitos vão lhe abandonar, mas tem sempre uns que Deus mantém de pé, para dizer o que foi dito aqui: você não está só. Era o que a igreja de Filipos demonstrava a Paulo. Paulo, você pode estar preso aí, mas você não está só. Nós estamos com você. Nós vamos lhe manter, nós vamos lhe sustentar. E é fácil, irmãos. É fácil ver nas epístolas de Paulo, nos escritos de Paulo, que Paulo gostava de usar ilustrações para fazer com que o evangelho fosse melhor absorvido. Eu vi o pastor hoje pela manhã fazendo isso aqui. Ele disse: rapaz, às vezes eu gosto de até, como foi que ele usou o termo? Viajar na maionese, né? Eu gosto de pegar, de criar coisas assim, circunstância, para que as pessoas entendam melhor. Jesus também fazia isso, por meio das parábolas. E Paulo, ele usava figuras de linguagem, para que as pessoas entendessem melhor e aceitassem o evangelho. Hoje, a gente vê, é o contrário. A gente vê as pessoas criando mais teologia, pregando teologia, e muitas pessoas ficam sem entender, como se aquele evangelho de Cristo, de simplicidade, não tivesse mais poder, irmãos. Como se aquela mensagem de Pedro, o iletrado entre os discípulos era Pedro, e a sua mensagem só falando de Cristo. Ele não falava de teologia, de hermenêutica, de exegese, só de Cristo. Esse Cristo que vocês crucificaram é o Messias. E quase 3.000 almas se converteram. Paulo também deu continuidade a esse evangelho simples de Cristo. E Paulo, ele fazia questão de trazer figuras de linguagem, como a figura do militarismo, quando ele diz: olha, revesti-vos de todas as armaduras de Deus. O que era aquilo? Paulo preso, ele olhava para a figura do soldado romano, via brasão de César no capacete, brasão de César no escudo,
E ele olhava o soldado bem vestido, e ele olhava para ele mesmo e dizia: mas nós também somos soldados de Cristo, nós também somos revestidos das armaduras espirituais. Você pode não ver, mas eu estou vestido, eu sou soldado, eu posso. Paulo em nenhum momento se sentia preso de Roma, mas se sentia preso de Cristo. Ele não se sentia preso de César, mas se sentia servo de Cristo Jesus. E ele olhava as marcas de César e dizia: mas eu também trago no meu corpo, não é o brasão de César, não é uma tatuagem, eu trago no meu corpo, é as marcas de Cristo Jesus. E hoje a gente vê os cristãos se tatuando, de todo jeito, menos com a marca de Cristo, filho. A presença de Cristo na vida dele. E Paulo então ele usa a figura do militarismo. Ele diz: eu combati um bom combate, ou seja, o evangelho, filho, é guerra, é luta, é combate, é saquear o inferno e povoar os céus. O evangelho não é coisas fáceis, não, é difícil, porque o próprio Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci. Se você está comigo, você também é vencedor, meu irmão. Tenha bom ânimo. Paulo ele usa a figura arquitetônica. Ele olha para os palácios onde os reis habitavam, reis mortais. Ele vê tudo que tinha ali naqueles palácios. Aí ele olha para ele e diz: eu também sou edifício do meu Deus, sou casa espiritual, o Espírito Santo habita em mim. Eu sou templo, não é de César nem de ninguém, eu sou templo, é do Espírito Santo. Ele habita em mim, ele está em mim. E Paulo usa a figura arquitetônica para dizer que Deus mora em nós, até dizer assim: olha, nós somos vasos de barros, porque podemos nos quebrar e ele nos fazer de novo. Mas tem uma coisa, temos um tesouro escondido dentro, é o Espírito Santo. Mesmo eu quebrado, eu não sou largado nem jogado fora. Ele me reconstrói novamente e me faz de novo, e eu passo a ser mais do que vencedor. Tudo isso para que o evangelho tivesse a facilidade de ser absorvido. Paulo usa a figura agrícola. Paulo traz a lei da semeadura. A lei da semeadura. O que você semear, isto você colherá, filho. Se você semear com abundância, em abundância você vai colher. Mas se você tiver pena de semear, filho, sua colheita será pequena. A lei da semeadura, Paulo traz e deixa claro: o que você semear, o que você plantar, você vai colher. Quer honra? Plante a honra. Quer amor? Plante amor. O que você desejar querer colher, plante primeiro. Plante primeiro. O problema é que muitas coisas a gente quer colher sem plantar. Sem plantar. Mas Deus, Ele é fiel. E Paulo traz a figura do atleta para mostrar o que é a vida cristã. A vida cristã, ela deve ter renúncia. Meu irmão, se você assistir a vida, a preparação de um atleta de ponta, desses campeões que a gente diz: rapaz, fulano de tal é campeão do mundo. E se você for ver o treinamento dele, você diz: rapaz, é muito difícil, é muita renúncia, é muita dedicação, é muito amor, é muita perseverança. É o que Paulo está dizendo: quer chegar aos céus, filho, tem que haver renúncia, tem que haver perseverança,
tem que haver dedicação, porque lá não entra de qualquer jeito ou de qualquer modo não. Se você deseja alcançar o prêmio, renuncie, tenha dedicação, tenha tempo, renuncie tudo aquilo que pode roubar o seu primeiro lugar. E Paulo traz a vida cristã como a vida de um atleta, porque hoje é fácil a gente dizer, rapaz, eu queria ser que nem esse atleta fulano de tal, porque a gente só está vendo a colheita, filho, vai ver o plantio dele, o que eles fazem para alcançar esse título de melhor do mundo, o número 1, a medalha de ouro. E Paulo compara a vida de um atleta com a vida cristã, daqueles que almejam alcançar o céu. Dedicação. E diante do que nós vemos no capítulo 3 de Filipenses, Paulo ele faz algumas revelações importantes para a nossa vida. Importantes se nós desejamos alcançar o alvo. Todos nós temos objetivos. E o que Paulo fala em Filipenses serve não só para a nossa vida cristã, mas para a nossa vida secular, para qualquer área da nossa vida. Se eu tenho um alvo, eu preciso tomar algumas decisões na minha vida. E a coisa que eu mais me impressiono com Paulo, a maior declaração que eu acho de Paulo, é quando ele diz assim: não que eu já tenha recebido, ou tenha obtido. Na outra versão diz, não que eu já tenha alcançado. Irmãos, aqui é o maior apóstolo de todos os tempos da humanidade. Aqui é o homem que a sua sombra curava enfermos. Os lenços dele, se fosse colocado sobre uma enfermidade, curava enfermo. Aqui era um homem que orava e ressuscitava mortos. E ele diz, não que eu julga ter alcançado. O que Paulo está querendo dizer aqui? Eu ainda não estou conformado com a minha vida cristã. Você já parou para pensar a profundidade da declaração de Paulo? A gente mal lê a Bíblia, a gente já acha que está bom demais. Está bom demais. Faz uma faculdade de teologia, acha que já está bom demais. Faz inúmeros cursos, acha que está bom demais. O maior apóstolo, ele olha para ele e diz, eu não estou conformado. Porque Paulo, ele olha para ele e ele vê que, e ele não se conforma ainda com o que ele produz no Evangelho, com o que ele faz. Se um dos maiores apóstolos se acha descontente com todas as suas realizações espirituais, com a sua própria vida cristã, e que deveria avançar mais, agora imagine eu e você, como eu e você não deve se sentir hoje, diante dessa declaração. O que nós fazemos para Cristo, irmãos, se nos compararmos com Paulo? Nada, nada. Agora, porque Paulo, ele não se contentava, porque Paulo, ele não se conformava, porque o referencial de vida cristã de Paulo não era Pedro, não era João, era Cristo, era Jesus. Se Paulo estava sendo preso e açoitado, ele dizia, mas ele sofreu mais.
Se Paulo evangelizava e falava do amor, ele dizia, mas ele falou mais, eu preciso falar mais, eu preciso fazer mais, eu tenho que alcançar mais pessoas. Ele está preso, ele diz, Timóteo, traz a capa, traz os pergaminhos, eu estou preso aqui, todos me abandonaram, mas eu ainda acredito que eu posso fazer mais. Eu sinto que meus dias estão se findando, eu já me sinto já preparando para a libação, para morrer, mas mesmo assim, Timóteo, eu ainda quero ler a palavra, os pergaminhos, eu ainda quero fazer mais para o meu Deus, porque Ele fez mais e não desistiu por mim. Não se contente com o que você é, com o que você tem feito até hoje, até agora aqui. Se incomode, você precisa fazer mais, eu preciso fazer mais, há muito mais ainda para a gente fazer. Há muito mais vidas esperando ouvir o evangelho simples. E Paulo não se contentava. O problema é que os nossos referenciais hoje, normalmente a medida nossa, não é alguém que está acima de nós, é alguém que errou, é alguém que caiu, é alguém que fraquejou. Aí ele diz, não, mas eu nunca me desviei, fulano já fez isso, já fez aquilo. Aí ele começa a se contentar, que ele está bem, nunca caiu, ele está bem. Nosso referencial tem que ser Cristo. E Paulo ainda diz, olha, sedes meus imitadores. Se você acha que Cristo sendo o seu referencial é impossível, tente pelo menos fazer o que eu já fiz, porque eu sou imitador de Cristo. O problema é que muita gente hoje está acomodada, irmãos, perdendo o temor a Deus, perdendo o temor, perdendo o amor de estar juntos, como o pastor pregou aqui hoje pela manhã. Onde é que se encontra a comunhão? O que é comunhão? Estar juntos, meu filho, perdendo o prazer que o salmista disse, alegrei-me, quando me disseram, vamos à casa do Senhor, ter prazer, hoje eu vou ao culto, eu estou cansado, estou isso, mas eu vou lá, eu vou adorar, eu vou buscar o meu Deus. Mas às vezes a gente começa a se contentar em vir uma vez na semana. Se perder um domingo, passou 15 dias sem vir à igreja. Se perder 2 domingos, filho, aí vai para 21 dias sem andar na igreja. E muita gente se contentando. Não, filho, é tempo de buscar a Deus, é tempo da gente se incomodar com o nosso comodismo e dizer, eu preciso fazer mais por Jesus. Agora, se você acha que Cristo é um referencial impossível para você, eu posso citar o nome de alguns, de Sadhu Sundar Singh. Ele é o escritor do livro O Apóstolo do Pé Sangrento, um indiano que entregou sua vida a Jesus, que foi rejeitado por toda a sua família, que andava nas cordilheiras dos Andes descalços para levar o evangelho. E no momento de sofrimento, delirando de febre, ele não reclamava, ele só dizia, como é bom sofrer por ele. Que é outro referencial, Joseph Jergan, que ele é o escritor do livro Deus Chegou no Tibete. Vá ler esse livro e compare sua vida com a vida deste homem, que dedicou a vida dele inteira para traduzir a Bíblia para a língua tibetana. E o sofrimento e as lutas que ele passou. Compare sua vida. Richard Wurmbrand, escritor do livro Torturado por Amor a Cristo. Vá ler esse livro, que você vai dizer, meu irmão,
Eu nunca sofri 1 milímetro no Evangelho. 1 milímetro. O fundador da igreja subterrânea no calabouço da Romênia. Vai ler o livro Torturado por Amor. Todos esses livros que eu estou dizendo aqui, vai ler. Se existir livros que eu gosto de ler, é biográfico. Porque eles revelam que o que eu fiz no Evangelho não é nada além da história desses homens, irmãos. E a gente acha que a gente é alguma coisa, que faz alguma coisa. Diante desses homens aqui, nós não fazemos é nada. João Hus, que colocam ele num tronco, envolvem de madeira ao redor dele, diz: se tu negares aí a Cristo, tu serás salvo. Ele diz: pode botar mais fogo na fogueira. E ele morre queimado, mas não nega o Evangelho de Cristo Jesus. E vai ver a vida de Paulo. Paulo nunca considerou o Evangelho algo fácil. Combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Eu fico às vezes meditando, se Paulo viesse hoje e olhasse o Evangelho que está sendo pregado, certamente ele diria: o Evangelho que eu morri pregando não é esse. Os cristãos que se convertiam naquela época não são iguais a esse. Eles morriam jogados nas arenas, tragados por leões, crucificados de cabeça para baixo, queimados vivos. Não é um cristão que escolhe o dia de vir ao culto, que passa um mês, um ano sem ler um versículo bíblico, sem orar. Paulo diria: os cristãos que eu preguei não eram assim. O Evangelho que eu morri não foi este. Não foi este. Sabe outra coisa que Paulo nos ensina? Na vida cristã tem que haver dedicação, irmão. Dedicação. O que é isso, pastor? Entrega. Eu decidi entregar a minha vida por completo a Jesus. É Ele quem manda, e eu sou totalmente dependente dEle. Aí ele diz assim: uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço. Qual é a nossa vida cristã hoje? A gente quer fazer tudo, e de tudo. A gente quer ser tudo. É a nossa vida cristã. Paulo diz: uma coisa eu faço. Eu faço, irmãos. O salmista, no Salmo 27, ele diz: uma coisa eu peço ao Senhor. Quantas coisas nós pedimos ao Senhor? Sabe por quê? Porque nós não sabemos o que é prioridade para a nossa vida. Nós não sabemos mais o que é prioridade. É tanta coisa que a gente quer ao mesmo tempo, que a gente não sabe separar o que é prioridade. A gente quer tudo ao mesmo tempo. Paulo era diferente. Uma coisa eu faço. Que coisa? Esquecer, meu filho, das coisas que para trás ficaram. Em Marcos 10, 21, um jovem chega e diz: Senhor, o que é que eu faço para ser salvo? Jesus disse: guarde os mandamentos. Ele disse: tudo isso aí eu tenho desde a minha infância, meus pais me ensinaram isso. Jesus olha para ele, olha e vê no coração o que tem no coração dele. Jesus disse: então, falta-te uma coisa: venda tudo o que tens e dê aos pobres. Faltava, para aquele homem alcançar a salvação, faltava só uma coisa, porque ele tinha tudo, era rico,
religioso, guardava os mandamentos desde a infância, porém, ele não queria abandonar a riqueza. Jesus viu que a prioridade dele ali não era a salvação seria uma coisa a mais para ele, já tinha tudo, então a salvação para ele era algo a mais, mas não era o tudo para ele. O que foi que ele fez? Foi embora, filho, foi embora. E a gente deve saber que a salvação para nós é prioridade, filho, é prioridade, porque você pode ter o dinheiro que for, não compra, por isso que ela deve ser a razão maior da nossa vida, a salvação, filho. E aquele jovem foi a Cristo desta forma. Em Lucas 10, 42, Jesus chega na casa de Lázaro, está Marta e Maria. Maria, ao ver Jesus, se assenta aos pés de Jesus. O que é que Marta faz? Vai arrumar a casa. O que foi que Jesus disse? Marta, Marta, uma coisa agora é necessário. Não é momento de tu arrumar a casa não, Marta. O momento agora é de tu me ouvir. É de tu me ouvir. Aí domingo de manhã, escola bíblica dominical. O que é que muitos crentes fazem? Não, eu vou fazer uma faxina. Faça faxina primeiro na sua vida. Quem está precisando de faxina é você, não é sua casa não. Sua casa você pode arrumar ela até de madrugada. Domingo de manhã, a gente vem aprender a palavra, e a palavra nos limpa. O que foi que Jesus disse? Pedro, tu já estás limpo pela minha palavra, filho. Quem precisa de faxina domingo de manhã, somos nós. Ah, eu vou lavar roupa. Não, é porque eu passo a semana todinha acordando cedo, e domingo de manhã eu vou dormir até mais tarde. Domingo de manhã é dia do Senhor, é dia do crente estar na escola bíblica, e sendo exemplo e referencial para seus filhos, e para seu esposo, porque domingo de manhã uma coisa é necessária, filho, estar na casa do Senhor. Mas Marta quis fazer tudo, todas as coisas supérfluas. Em João 9, 25, os fariseus estavam questionando acerca de um cego que Jesus curou, e eles diziam assim: mas esse cego era pecador. O cego disse: se eu era pecador eu não sei, agora uma coisa eu sei, eu era cego, e agora eu vejo. Fica aí falando de mim, fica aí me julgando. Uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu vejo. Uma coisa só. Por isso que Paulo diz: uma coisa só eu faço. Eu faço. Mas a gente quer fazer tudo, irmãos. Tudo. Paulo, ele passou por fracassos, por sucesso, por alegria, por desapontamento, por tristeza, por consolos. Mas Paulo via tudo isto como passado. Como passado. Ele então olhava para a frente, mirando o alvo, o prêmio. Qual é o teu alvo? Qual é o prêmio que você deseja ganhar nesta vida? Porque se você dizer, meu prêmio, eu queria ganhar uma casa, saiba que quem vai dar ela é os testemunhos de Jeová. Ah, eu queria uma TV aí de 85 polegadas, os testemunhos de Jeová vai dizer: oh, maravilha, meu irmão, nem precisei comprar, os donos dessa casa desapareceram, vou ficar por aqui. Tudo isso aí o ladrão rouba, se perde. O prêmio da vida cristã é a salvação, meu filho. É vida eterna com Cristo. O tesouro que você acumula lá, não vai haver traça, nem ladrão e nem ferrugem pode tirar de você. E nós não podemos perder a vontade, a alegria e o privilégio de alcançar
este prêmio. Amém? Quando Paulo diz esquecer das coisas que para trás ficam, não é eu esquecer que hoje eu esqueci e amanhã eu me lembro. O que Paulo quer dizer é: eu não sou mais influenciado por aquilo que eu já passei na minha vida. Eu não sou mais influenciado. Eu não sou mais afetado por aquilo que eu passei, pelo meu passado. Paulo está dizendo: eu consegui quebrar, filho. Eu consegui quebrar a maldição do poder do passado sobre o meu futuro. Não estou preso, não estou ligado, não tenho mais compromisso nenhum. Nenhum. Uma coisa para mim faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu agora prossigo olhando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E a outra coisa que Paulo nos alerta, e que a gente precisa ter, é direção, irmãos. Há muitos crentes hoje, andando de um lado para o outro, pulando de igreja para igreja. Há nas igrejas hoje um rodízio de crentes. Os crentes não são mais fiéis, como a igreja de Filipe era fiel a Paulo, não deixou Paulo em nenhum momento. Chegou a notícia: Paulo está preso, algemado, foi açoitado, está amarrado no tronco, e a igreja dizendo: mas nós vamos mantê-lo, nós vamos sustentá-lo, não importa o que está acontecendo com ele, nós vamos ajudá-los. Fiéis, fiéis. Mas há um tempo, nós estamos vivendo num tempo, como se muda de igreja, como se mudasse de roupa. O que a gente escuta muito hoje é a pessoa dizer: eu não concordo com isso. Irmãos, a pior palavra que um crente pode tomar e trazer para a sua vida é: eu não concordo. Quando o crente começa a assumir essa posição de eu não concordo, o final dele não é em nenhuma igreja mais. A religião dele vai ser ele mesmo, porque ele não vai achar a igreja perfeita. Onde ele chegar, alguém vai estar pregando, ele vai estar dizendo: eu não concordo. E vai chegar um momento que ele vai dizer: eu não vou para a igreja nenhuma, porque a religião dele vai ser ele mesmo. Eu não concordo que alguém não tenha voz bonita e vai cantar para o Senhor lá na frente. Ele não está cantando para você não, filho. Ele está cantando para o Deus que diz: todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Todo ser que tem fôlego. E há muitas pessoas assim. Eu não concordo, irmão, com isso, eu não concordo com aquilo. E o pior é que eles vão contaminando outros. E outros começam a se deixar contaminar. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, fuja desse tipo de gente, Timóteo. Não queira nem compromisso, nem andar com ele. Você está andando com alguém que começa a criticar a igreja, falar mal da igreja, separe logo, filho. Senão você vai se tornar igual a ele. O que é que a Bíblia diz? As más conversações. Então, se você não quiser se tornar igual a ele, fuja. Fuja. Porque tem crente dentro da igreja que não presta nem para sentar perto de você. Irmãos, eu fiquei meditando esses dias, quando aquela mulher foi a Jesus, que disse: Senhor, cure minha filha, que Jesus disse: não me é lícito tirar o pão da boca dos senhores e lançá-la aos cachorrinhos. E eu fiquei pensando, se Jesus pregasse isso na igreja hoje, 70% da igreja ia sair falando de Jesus, que ele não deveria ter dito isso, que ele humilhou aquela mulher, que não precisaria ele ter falado aquilo, que ele não amou, que não é amor. E a mulher, que poderia se sentir assim, e que não precisaria de nenhuma defesa nossa, é o que foi que ela disse: os cachorrinhos
come das migalhas que cai da mesa dos senhores. Hoje, é o pastor doutrinando a igreja e muitos crentes. O pastor não deveria ter dito isso. O pastor não deveria falar isso. Evangelho, filho. Não é o que eu quero, o que eu penso. É o que ele deseja. É o que ele ordena. E é o que ele manda. É o que ele manda, filho. É o que ele manda. E a outra coisa de Paulo, Paulo sempre teve convicção do que ele queria. Convicção, irmãos. Tem pessoas que não têm convicção nem da salvação. Se você estiver num culto, a igreja cheia, e você perguntar, se você morrer hoje, você tem convicção que você vai ser salvo? Você vai ver que poucos levantam as mãos. Se você não tem convicção da sua salvação, filho, o que é que nós vamos dizer acerca destas coisas? Paulo tinha convicção. Paulo dizia: eu tenho um alvo. Eu tenho um alvo, eu sei aonde eu vou chegar. E nós devemos ter o mesmo alvo. Que alvo? João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim. Na casa do meu pai há muita. Vou nos preparar lugar, porque aonde eu estiver, estejais vós. Eu tenho um endereço, filho. Hoje eu apenas moro na Rua do Redentor. Aliás, Rua da Primavera, número 1080, lá nas Palhinhas. Agora nós estamos mudando, vamos mudar o nome para Manhattan, porque já tem a Estátua da Liberdade. Mas eu sei que a minha morada é nos céus. Minha carteira de identidade, nacionalidade brasileira, mas cidadão dos céus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e a convicção de que nenhuma condenação mais há sobre a minha vida, porque o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Todo o pecado. Nunca seja advogado de ninguém na vida cristã, porque o coração, quem conhece é Deus. E às vezes a gente toma postura de advogado, mas a gente não conhece o coração daquela pessoa. Às vezes a gente ora por alguém e a gente quer que ele seja curado, mas a gente esquece de perguntar se Deus quer curar ele naquele momento. Se o propósito de Deus é aquilo. Às vezes tem alguém num deserto, e às vezes a gente quer ir lá tirar a pessoa do deserto. Filho, aprenda uma coisa: deserto, Deus não levanta nenhuma pessoa para ir lá. Deus tem corvos. Amém? Quem trata de gente que está no deserto é Deus. É Deus. Mas até isso, às vezes a gente quer advogar e tirar pessoas de onde Deus colocou. Tudo que Deus faz é bom, é bênção. Agora, uma coisa nós podemos fazer: orar por ele. Orar por eles e jamais perder a convicção que nós temos um alvo, e o alvo é Cristo. Fica de pé. A palavra alvo aqui que Paulo se refere, no grego é skopos, que significa aquele círculo que as pessoas atiram.
E aquele que acerta o centro, ele recebe o prêmio. Paulo está dizendo, nós também temos um prêmio. Mas o nosso prêmio é a salvação em Cristo Jesus. E eu não posso errar esse alvo. Eu posso errar no casamento. Eu posso errar em várias coisas na minha vida. Eu só não posso errar o alvo, que é Cristo Jesus. Porque eu posso acertar todos os alvos aqui na terra, mas se eu errar a Cristo, de nada valeu. Amém? Vamos terminar louvando. Glauber, pega o violão, por favor. Está conosco aqui o pastor Jânio.